Oi, Caio Felipe. Graça e paz. Estou aqui mais uma vez para nossa live. Como é que você tá, filho? Melhorou? Deus abençoe sua vida e lhe cure, em nome de Jesus. Estamos aqui para nosso cafezinho da tarde com a palavra. Vamos abrir aqui em Gênesis. Se você tiver a sua Bíblia, você pega. Vamos abrir em Gênesis capítulo 22, versículo de 2 ao 12. Conta a história de Abraão. História bem conhecida, mas cada vez que a palavra fala com a gente, são coisas diferentes, são outras coisas, porque a palavra diz que Deus fala com a gente de várias maneiras. Então, Deus fala realmente de várias maneiras. Cada vez que você lê uma passagem da Bíblia, ela traz um entendimento diferente. Vamos orar? Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu coloco aqui, Senhor, a minha vida. Que o Senhor possa vir usar minha boca para falar, Pai, porque eu sou tua, minha boca é tua, tudo que é meu é teu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha usar minha boca para falar comigo e com as pessoas que estiverem aqui, que já estão aqui, e aquelas por onde essa live ainda for passar, meu Deus. Cerca esse lugar com a tua presença, com a tua glória, com o teu fogo, o sangue do Cordeiro e também o lugar que cada uma dessas pessoas estão, Senhor. E também o lugar que aquelas pessoas ainda vão estar, que vão assistir essa live, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar abrindo todo o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos entender a Tua palavra através do Teu Espírito Santo de Deus. Coloca o meu entendimento, o entendimento de cada um que está aqui, o entendimento de cada um que ainda vai assistir essa live, para que o Senhor venha ministrar, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que eles possam estar, Senhor, com o entendimento aberto para que a Tua palavra seja gravada no nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Convidamos o Senhor Jesus, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, querido Espírito Santo, vocês são bem-vindos aqui. A presença dos Senhores, ela nos enche de alegria. E nós queremos sempre estar cheios da Tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu coloco esse café na Tua presença hoje. Todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas do nosso ministério, em nome de Jesus. A minha família, os meus familiares, a minha parentela toda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita cada um agora, Pai, leva a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos. Então vamos lá,
Gênesis capítulo 22, versículo 2 ao 12. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Difícil, né? Abraão, ele tinha só um filho, Isaque. Esse filho, ele demorou 60 anos para poder ter esse filho, porque ele ficou esperando a promessa por tanto tempo. Quando ele estava bem velho, aliás, mais de 60 anos, porque a Sara teve Isaac, ela tinha 90 anos, era uma velhinha de 90 anos. Então, Abraão demorou para esperar a promessa se cumprir na vida dele. E quando eles tiveram o Isaac, quando o Isaac tinha, já era um rapazinho, tipo 12 anos, aí Deus chegou a Abraão e falou assim, foi testar Abraão. Deus testou Abraão, falou, olha, pega teu filho, Isaque, a quem você ama, porque Deus sabia o quanto Abraão amava Isaque. E que Isaque era muito, muito, muito especial na vida dele, porque era o filho da promessa. Você pega esse filho, sobe na montanha, que eu vou te dizer qual é, para você sacrificar o Isaque em holocausto. O que era um holocausto? Eles pegavam, faziam um altar para o Senhor, era em agradecimento. Então, eles levavam um cordeirinho. Esse cordeirinho tinha que ser o melhor que eles achassem no pasto, o mais bonitinho, o mais branquinho. E levavam, colocavam sobre esse altar de pedras assim, colocavam a lenha e colocavam o cordeirinho ali em cima, amarradinho, e tacava fogo. Então, aquele cordeirinho era queimado em sacrifício e de holocausto ao Senhor, em agradecimento a alguma bênção. E Deus pediu isso para Isaque. Já pensou, você faria? Pegar o seu filho, quem não tem filho ainda, pegar aquilo que você mais ama, sua mãe, seu pai, seu irmão, e oferecer lá na montanha para Deus em holocausto. Então foi isso que Deus fez com Abraão. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, né, organizou o jumentinho, tomou consigo 2 dos seus moços, os servos de Isaque, né, as pessoas que ajudavam ele, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Cortou a lenha, fez aquele feixe de lenha para levar, colocou no jumentinho, eu creio que foi assim que ele fez. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, olha só, eles saíram, já tinha 3 dias que eles andavam a pé, porque não tinha carro naquele tempo, e o jumentinho era para levar bagagem, a lenha, a comida, as coisas. Então, e era em cima, na montanha. Já pensou que sacrifício difícil? E Abraão foi, Abraão já era velhinho. Então, Abraão foi, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ele nem sabia onde era. Quando foi no terceiro dia, ele olhou assim, levantou e olhou, então ele
Deus mostrou para ele, ó, Abraão, é lá em cima. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ele disse: olha, vocês ficam aqui, eu e o Isaac vamos subir, nós vamos fazer uma adoração ao Senhor lá em cima no monte e a gente volta. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-a sobre Isaac, pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então pegaram o cutelo, né, que é aquele tipo um facão, a lenha, o fogo e o Isaac, e subiram. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui a lenha, o fogo, mas aonde está o cordeirinho para o holocausto? Que pergunta difícil de responder. É verdade? Olha, pai, tá aqui a lenha, nós estamos levando a lenha, nós estamos levando o fogo, né? Nós estamos levando isso e aquilo. Mas cadê o cordeiro? O Senhor não trouxe nenhum cordeiro. Eu creio que Abraão, o coração dele, né, ficou muito triste. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Ele disse: olha, Deus vai dar um jeito no cordeiro, não se preocupe. E foram. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Então, muito complicado esse momento que Abraão passou. Ele fez o altar, carregando as pedras, não era pedra pequena, né? Colocaram uma em cima da outra e foram fazendo aquele altar. Quando o altar estava bem alto assim, eles colocaram a lenha. E o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaac, seu filho, e deitou ele sobre o altar em cima da lenha. Isaac não estava entendendo nada, mas Isaac era obediente ao pai dele. Eu creio que Isaac não quis sair correndo. Isaac também não falou: ai pai, o que é isso? Está me amarrando. Mas ele obedeceu o seu pai. Seu pai amarrou a mãozinha, o pezinho dele, pegou ele, botou lá em cima. E ele já era um rapazinho. Ele podia muito bem sair correndo, mas ele não saiu. Ele era obediente ao pai dele. Porque naquela época, não é como as crianças, os rapazes, os jovens são hoje, não. Eles obedeciam o pai. Se o pai falasse não pode, ele não podia mesmo. Se o pai falasse vamos fazer isso, fazia mesmo. Não era assim: ah, vamos fazer, não pai, mas não sei o quê, não, mas não vou fazer isso não. As crianças e os jovens de hoje, eles replicam o pai, eles respondem o pai, a mãe, os mais velhos. E aqui você vê que Isaac, ele obedeceu. E ele já tinha perguntado: meu pai, mas cadê o cordeiro? E o pai dele: não, Deus vai prover. E quando ele viu o pai dele amarrando ele deve ter pensado: não, Deus me pediu como cordeiro. E realmente Deus tinha pedido ele como cordeiro. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Eu vou traduzir, tem umas palavras difíceis. O cutelo era tipo um facão, né? Eu falei. Para imolar, para degolar o seu filho. Para cortar o pescocinho. Porque era assim que eles faziam. Eles matavam e acendiam o fogo com o cordeirinho para poder
fazer o sacrifício do holocausto. Então, quando o Abraão pegou o facão, que ele fez assim, para fazer isso, para matar o seu filho, apareceu um anjo, olha só. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém, queridos? É uma prova de fogo que Abraão passou. Deus testando ele. O que Deus queria fazer? Se ele queria saber se ele amava ele. Porque às vezes a gente não ama, a gente não sacrifica nada da nossa vida por causa de Deus. Eu não deixo de fazer uma coisa errada por causa de Deus, para me obedecer a Deus. Eu não deixo de mentir para obedecer a Deus. Eu não deixo de vestir alguma coisa extravagante que é horrível, que eu não devo me vestir daquela forma porque Deus não gosta, para agradar a Deus. Eu não deixo de levantar falso testemunho, eu não deixo de fofocar, eu não deixo de fazer alguma coisa para ir ler a minha Bíblia, para falar com Deus, porque a Bíblia é o próprio Deus falando com a gente. A palavra de Deus diz que a Bíblia é o próprio Deus. Porque está escrito lá assim: e o verbo se fez carne. Não, esse aqui é mais embaixo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O que é um verbo? É uma palavra. Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra de Deus é Deus falando com você. Quando a gente lê aqui, Deus fala com a gente. Olha o que Ele está falando com a gente. Que a gente precisa sacrificar as coisas por amor a Ele. A gente precisa demonstrar o nosso amor. E como eu vou fazer isso? Sacrificando as coisas. Por que eu tenho que sacrificar? Porque Abraão, ele só tinha aquele filho e Deus pediu ele para ver se ele amava a Deus. Por quê? Porque Deus viu que o amor do Abraão era tão grande naquele filho que ele pensou assim: será que mais para frente ele vai amar mais esse filho do que a mim? Eu vou testar. E ele testou. E o que aconteceu? Abraão amava a Deus acima de qualquer coisa. E é assim que a gente tem que ser, queridos. Eu tenho que amar o meu Deus acima de qualquer coisa. Ah, mas é difícil eu largar o meu joguinho, é difícil. E não estou falando só de criança e adolescente, não. Tem adulto viciado em joguinho. E o joguinho, ele toma todo o seu tempo. E você não tem tempo para orar, não tem tempo para falar com Deus através da palavra dele, ler um pouquinho a palavra, não tem tempo para ajudar o seu próximo, não tem tempo para fazer as coisas de casa, não tem tempo para estudar. Então Deus, ele quer que a gente obedeça, que a gente sacrifique. O que é sacrificar? É obedecer. É obedecer em amor a Deus. Como Abraão fez, ele obedeceu a Deus. Estava doendo muito. Eu sei que a alma de Abraão, ela estava sangrando. Porque não é fácil você pegar o seu filho e fazer esse sacrifício que Abraão ia fazer. E ele estava disposto a fazer, ele estava disposto. Ele só não fez porque bradou um anjo do céu, para ele não fazer nada com o rapazinho. E aqui a gente vê que Deus, ele pede para a gente sacrificar as coisas.
que você ama demais. Às vezes as coisas estão prejudicando a sua vida espiritual, material. Às vezes você sabe que aquilo é errado e você continua fazendo, continua fazendo. Sacrifique o seu pecado. Sacrifique, mate ele em amor a Deus. Todo pecado, qualquer pecado. Não existe pecadinho pequenininho, pecadão grandão, não. Tudo é igual. Se alguém matar um homem, é a mesma coisa de desobedecer a mãe ou o pai. Do mesmo tamanho. Não existe isso. Pecado é pecado. E Deus, Ele não ama o pecado. Ele ama você. Mas o seu pecado, Ele não ama. Ah, mas aí Deus, Ele perdoa, mas se você estiver realmente arrependido. Você precisa estar realmente arrependido. Ou você depois vai fazer. Se você depois for fazer de novo, é porque você não se arrependeu. Quando a gente se arrepende, na hora que a gente pensar em fazer, meu Deus, eu não posso fazer isso. Deus me livre, eu não faço isso mais não. Aí sim você se arrependeu. Mas se não for assim, você não se arrependeu, você está brincando com a cara de Deus. E a palavra diz que se eu brinco com a cara de Deus, né? Se eu brinco com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que é Ele que convence a gente do pecado, eu não tenho mais perdão. Então é muito perigoso chegar nesse lugar aí. Então você precisa deixar o seu pecado. Qualquer pecado. Porque Deus, Ele pede para a gente sacrificar as coisas que a gente gosta. Então eu gosto de uma coisa que eu sei que não agrada o meu Deus, eu vou tirar da minha vida, eu vou matar da minha vida. Eu mato meu pecado. Se é um jogo, se é uma desobediência, se é a falta de ler a palavra, se é qualquer coisa que for, eu mato. Eu sacrifico aquilo ao Senhor. Não, eu não vou fazer mais isso. Aí toda vez que eu estiver pensando em fazer, o Espírito Santo vai dizer, ah, mas você não falou, você não disse que estava arrependido, você não pediu perdão por esse pecado, você não disse que ia matar ele, aí você larga para lá. Porque se você for fazer, é perigoso. Porque a palavra diz que quando eu deixo uma coisa e eu volto atrás, eu vou estar brincando com Deus. Amém? Então, Abraão, ele passou isso. Ele passou um momento muito difícil para ele poder expressar o amor dele a Deus. Porque ele amava muito o filho dele. Não é pecado a gente amar muito o nosso filho. Eu amo muito meus filhos, eu amo muito meu neto. Eu amo muito meu genro, eu amo muito a minha nora. Mas eu amo muito mais a Deus. Eu tenho que amar muito mais a Deus. Você ama muito alguém, você tem que amar muito mais a Deus. É dessa forma. Por isso que Deus pegou e testou Abraão, para ver o quanto Abraão amava ele. E ele disse aqui, olha, então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Viu como Deus é? Ele testa você para ver se você realmente ama ele, se você realmente teme ele. Se você, o que é temer? Obedecer. Se você realmente obedece ele, mas não. As pessoas, elas agora têm a internet, fica o dia todinho à noite na internet, não tira um tempinho para ler a Bíblia, ler a palavra de Deus é o próprio Deus falando com a gente, como eu disse no início da live. Amém, queridos? Então,
Mede o seu amor por Deus aí. Vê o quanto você está amando o Senhor, esse teu Deus. Porque Ele te amou primeiro. Ele fez você. Ele soprou esse ar que você respira aí nas suas narinas. De tanto que Ele ama você. Ele te protege todo dia. Ele te dá o alimento todo dia. É Ele quem faz as coisas acontecer na tua vida. É Ele que cuida de você até hoje. E por que eu estou aqui? Por que eu não estou lá no céu, se Deus me ama tanto? Porque você precisa decidir. Porque Deus é educado. Mal educado é Satanás. Ele chega, se você tiver uma brechinha de pecado, ele entra e ele estraga a sua vida toda. Mas Deus não. Ele diz aqui na palavra que você tem Jesus. Se você aceita Jesus e obedece, você tem a eternidade no céu com Deus. Mas se você não obedece, é a sua escolha, não é Deus que quer que você vá para lá. Então Deus, Ele ama tanto você que Ele te deu essa chance de você vir para cá, saiu do jardim, porque pecamos lá no jardim, né? Adão pecou com a Eva e foram os nossos antepassados, e esse pecado, ele vem até nós, a gente carrega isso. E eles foram expulsos do jardim, lá do céu. Então a gente era para estar morando lá. O que nós íamos fazer aqui na terra? Escolher. Escolher se eu quero aceitar Jesus, obedecer tudo direitinho, voltar para lá, ou se eu não quero e eu vou para o inferno. Amém, queridos? É assim, simplesmente assim. E aqui você viu que Deus, ele testou Abraão. Testou o nível de amor que Abraão tinha por ele. E ele quer testar você todos os dias. Você não percebe, mas Deus testa você. Ele quer que você vá tirando as coisas ruins que tem na sua vida. Você sacrifique essas coisas. Não é fácil não, porque para Abraão também não foi. Eu sei que a alma dele sangrou de ver que ele tinha que matar o filho dele e queimar ali em sacrifício, holocausto ao Senhor. Mas ele fez porque ele era obediente. Ele fez porque ele amava a Deus, mais do que todas as coisas. É nesse nível de amor que a gente tem que estar. Para as coisas começar a melhorar na nossa vida. Para Deus poder fazer a gente crescer espiritualmente, para a gente ir morar com Ele. Amém, queridos? Então você precisa tirar as coisas que não agradam a Deus da sua vida. Não é porque, eu vou morar no céu, se eu não tirar eu não vou. É por amor a Deus. É para você dizer como Abraão disse, que eu amo a Deus mais do que tudo. Abraão disse isso com esse sacrifício. Ele disse, Senhor, eu te amo mais do que tudo, eu vou te dar o meu filho, sem problema. Tá doendo, tá sangrando, mas a gente tem que sacrificar. É difícil deixar as coisas às vezes. É difícil deixar de mentir, fofocar, falar mal dos outros, xingar, fazer as coisas erradas. Mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que ter força para fazer isso. Sabe onde eu acho essa força? No Espírito Santo. Dobrar o joelho e dizer, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, porque eu quero deixar esse pecado. Amém, queridos? E esse é o nosso café de hoje, a palavra maravilhosa. Veja o nível de amor que você tem para Deus. Veja o nível de amor que você desprende a Deus. Veja se você realmente está amando o Senhor como Ele te ama. A gente nunca vai chegar a esse nível de amar como Ele ama, mas a gente tem que amar Ele sobre todas as coisas. A palavra diz isso.
Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. E o próximo como a mim mesmo. Quer dizer, eu tenho que amar o meu irmão como eu me amo. Ah, se eu gosto dessa roupa aqui, eu tenho que desejar uma roupa boa para o meu próximo. Mas tem gente que vai lá no fundo do baú, pega a peça mais rasgada para poder dar para o próximo. Isso não é amor ao próximo. Amém? Então eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. É assim que diz a palavra. E amar o meu próximo como eu me amo. Simples assim. E difícil de fazer. Mas você tem o Espírito Santo e ele te ajuda. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tomar o nosso cafezinho. Você trouxe o seu cafezinho, o seu suco, o seu lanche? Muito bom a palavra com cafezinho hoje. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que esteve aqui, que ainda vai estar ouvindo essa palavra. Todos os dias aqui às 15 horas a gente vai estar com o nosso café. E um dia a gente já está preparando para fazer ele ao vivo. A gente vai organizar um local para a gente fazer ele ao vivo com todos vocês, amém? Vamos orar que Deus vai liberar. Glória a Deus. Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Que Ele grave essas palavras aí no seu entendimento e que você veja realmente como você está amando a Deus. Que você ame o Senhor sobre todas as coisas, como Abraão amava. Amém, queridos? Fica na paz, o Senhor vos abençoe.